Ainda falando sobre crianças, agora eu vou dividir com vocês aqui um debate que nasceu na nossa reunião de pauta, assim que as histórias chegam à televisão, tá? Até para você entender isso. Isso aconteceu na família de uma colega nossa. Ela tá com o filho na escola, veio uma exigência da escola onde os filhos dela estudam. Ela falou, peraí, a gente precisa fazer uma discussão sobre isso. Essa discussão apareceu na nossa reunião de pauta e a gente leva ela a você por meio de uma reportagem. Qual é a melhor idade para a criança começar a usar os tablets? E na própria escola, dentro da escola, quando o tablet vira, por exemplo, um material obrigatório na escola e até para crianças pequenas, no caso, até de 2 anos de idade. O que você acha disso? Complicado, né? Complicado. É polêmica. A gente precisa ver se o MEC permite isso. A gente tem que abrir essa discussão. E o que é bom efetivamente para a criança? Exatamente. Quanto tempo a pessoa pode usar? É. A criança pode usar em casa? Exatamente. Vamos ver isso na reportagem, depois a gente discute mais aqui. Maitê é uma iniciante em tecnologia, mas já tem suas preferências. Os dedinhos escolhem as alternativas certas para montar o boneco. O que você vai colocar? Põe. Isso, nariz. Mas Cláudia fica atenta e não deixa Maitê ficar muito tempo ligada nos joguinhos. A mãe estimula outras brincadeiras em casa. Tá do outro lado. Aí. E no ano que vem, a menina de apenas 2 anos já vai usar um tablet na escola. Uma evolução dos tempos que deixa muitas dúvidas na mãe. Eu fico, de fato, muito mais feliz quando ela chega suja de terra do que quando eles dizem na agenda que eles tiveram algum contato com tecnologia e tal. A escola já comunicou às famílias sobre o uso da ferramenta em sala de aula e vai disponibilizar os aparelhos para as crianças. Quero que seja nada obrigatório ou que entre na grade curricular de crianças tão pequenininhas assim. Uma pesquisa americana apontou que 38% das crianças de 2 anos já usaram tablets ou celulares. É uma realidade cada vez mais comum no mundo atual. Só que é preciso cautela, porque nenhum estudo avaliou ainda as consequências do uso dessas tecnologias tão cedo na educação infantil. Veja as reações desta turminha diante dos tablets. Eles têm apenas 2 anos e já ficam vidrados com o estímulo. Alguns nem conseguem me ouvir. Qual o jogo que você mais gosta? Pegou o tablet, acabou a entrevista. A aula é de inglês. A atividade parece simples, mas para eles se torna um desafio. Paulo vibra quando explode a bolinha de cor certa. A Escola de Educação Infantil tem 180 alunos e comprou 5 tablets para testar algumas atividades. E as crianças, é claro, aprovaram a ideia. Você gosta de brincar com ele? Você brinca sozinho? Sim. E você sabe? É fácil? Mas a partir do ano que vem, o tablet vai fazer parte do material obrigatório de todos os alunos do colégio. Os pais terão que comprar os aparelhos e mandar diariamente nas mochilas, inclusive para as crianças do maternal, que têm apenas 2 anos. Para o ano que vem, a criança vai ter o tablet como ela tem um caderno, um livro, uma apostila. Ele vai fazer parte do cotidiano. Então, diariamente, as crianças terão uma tarefa a ser desenvolvida no tablet. A decisão foi comunicada em reunião para os pais. E a criança que não tem o tablet, que os pais não vão adotar por uma questão financeira, alguma coisa nesse sentido, aí vai usar o tablet da escola. A escola já definiu o modelo, o tamanho e as funções que os tablets devem ter. Para as crianças menores, houve uma certa resistência com relação ao cuidado que a criança tem que ter ao manusear um objeto que o valor agregado é um pouco elevado. Tudo bem, a gente quer dar o de melhor, eu gostaria de dar um de R$2.000, mas para você dar um de R$2.000 para uma criança de 2 anos, ela não vai ter cuidado nenhum. Isso envolve uma série de outras coisas, né? Como que ele vai embora, transporte, cuidados, acho que envolve uma série de outras coisas. Tem que parar e pensar e conversar direito. Acho que pode ser um investimento alto realmente, porém, acho que
como mãe, mas também como fonoaudióloga, eu percebo que os aplicativos que a gente tem desenvolvem bastante a linguagem de forma geral, eles fazem com que a criança tenha mais vocabulário, desenvolva raciocínio lógico. Esta pedagoga, que atua na formação digital de professores, diz que as escolas não podem obrigar os pais a comprarem tablets. E todo pai tem o direito de questionar a escola se ele se deparar com uma situação dessa, e principalmente pedir para a escola esclarecer por que disso, né? Porque os pais sabem por que eles compram livro didático, sabem por que eles compram lápis, borracha, por quê? Porque tem uma proposta. Essa proposta em geral está mais clara. Agora, a compra de um tablet, ela precisa ser muito bem justificada e os pais podem questionar sim. Quando se trata de educação infantil, nos primeiros 6 anos de vida, o uso do aparelho deve ser limitado e compatível com uma proposta pedagógica. Num primeiro momento, para essa faixa etária, ele não é fundamental, a gente consegue sobreviver muito bem sem ele, né? Se eu tenho esse recurso, ele não vai fazer mal, ele vai fazer mal se eu exagerar na dose desnecessariamente, porque eu não preciso fazer isso só porque as crianças gostam, ou porque tem, ou porque os pais vão ficar impressionados. Esta escola já passou por várias transformações tecnológicas e testou alguns modelos de computadores, antes de optar pelos tablets. Trouxemos 4 tipos diferentes de equipamentos, testamos com as crianças e validamos com os professores. Por unanimidade, nós escolhemos esse modelo que adotamos. Com os tablets ficou tudo mais fácil, rápido e interativo. A aula de hoje é uma contação de história, com personagens conhecidos do mundo infantil. Cada criança monta um roteiro diferente de fábula. A criatividade vai longe. E aí o Gavião falou, quem fez Plim? Sou eu, a fadinha. Na sua história, a bruxa se dá bem ou se dá mal no fim? Mal. Se dá mal? Por quê? Porque o príncipe salva. Em casa, a maioria das crianças tem ou usa o aparelho dos pais. Todos os dias. Os jogos e aplicativos propostos em sala de aula são escolhidos pelos professores, que foram treinados para trabalhar com esta nova ferramenta. Alguns aplicativos são desenvolvidos dentro da sala de aula, com atividades realizadas pelos alunos e gravadas por eles. Muito bem, você acertou e ganhou um balão. No caso do erro, agora eu vou errar. Qual é o número que vem depois do 4? Mas você não acertou. Mas tente outra vez. Isso tudo foi feito com os desenhos deles, as colagens e a voz deles. A voz deles, narrados pelos alunos. Os pais têm acesso, nós disponibilizamos os links e eles aí fazem o download nas máquinas e nos aplicativos deles em casa. Esta psicopedagoga acha positiva a introdução das novas tecnologias na educação, desde que outras atividades lúdicas e de convivência sejam preservadas. A mídia digital é importantíssima. Quero frisar que ela não é substituta, nem do professor e nem dos outros materiais que nós temos, né? Então, o tablet ele não vem para substituir, ele vem para agregar. Que bom que a reportagem terminou justamente com as palavras da Kézia. É justamente isso. O produto, o acessório, o equipamento vem para complementar, não para substituir. Não é a outra atividade que vai deixar de existir. Ela simplesmente vai ganhar mais alguma coisa para trabalhar e para crescer. A criança não pode ficar distante disso, porque a gente tem que pensar que ela vai crescer, que os outros colegas vão ter acesso e não adianta. O mundo é competitivo e as pessoas precisam conquistar o seu espaço, precisam estar preparadas para isso. Você não pode isolar a criança disso, mas com bom senso. Sem dúvida nenhuma, concordo plenamente, eu sou a favor do uso também, como antigamente, a sua mãe tinha aula de computação, né? Elas não tinham, a gente já passou a ter, as crianças agora já têm normalmente essa aula, mas é uma aula de computação. A criança não fica 100% do tempo no computador, exatamente. Tem que escrever, coordenação motora, cognição, faz tudo parte. Agora, sobre a questão de comprar o tablet, isso eu já sou contra. Eu acho que a escola tem que fornecer esse material, porque nem todo mundo vai ter acesso. Isso daí é uma questão importante, porque se um aluno não pode, ele pode se sentir inferiorizado por isso. Então, sem dúvida. Se a escola vai oferecer, é diferente. Tem que ser para todos iguais. Segunda questão é o seguinte, a gente adulto, muitas vezes a gente se pega mexendo. Para uma criança, tem que
impor os limites de horário. E ela não pode, de forma alguma... A escola também vai ter que fazer. E de forma alguma, ela tem que deixar de fazer aquilo que ela faz. Porque se o adulto, muitas vezes, a gente se pega em restaurante, a gente falou sobre isso, os adultos mexendo em computador, em um monte de coisa, nem conversam em restaurante. Imagina uma criança na escola, ela vai deixar de ter atividade. Por isso que eu acho ruim um tablet por criança. Eu acho que um tablet para um grupo de crianças, isso faz o trabalho em grupo também e a socialização. E em casa, os pais têm que ser educados também pela escola para deixar determinado tempo, não horas e horas naquilo. Olha, sobre aquela questão da compra, só para você entender, o PROCON diz que antes de colocar na lista obrigatória de materiais, é importante, a escola deve fazer uma discussão com os pais. Então, a gente vai continuar nesse debate, esse debate continua, ele está presente e ele é muito bom, ele é positivo, sem dúvida nenhuma. Há limites para isso, para o uso e para as exigências. Agora, não pode deixar a criança absolutamente isolada disso, tá bom?